Convidado aqui no estúdio do Jornal da Manhã, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Código de Defesa do Empreendedor, com normas de proteção e livre exercício da atividade econômica. A gente conversa, então, com o autor do projeto, o deputado federal Vinícius Poit. Deputado, bem-vindo, obrigada pela participação, pela presença por aqui. Bom dia, Thaís, bom dia, Tiago, bem-vindos, né? Vocês que estão assistindo a Jovem Pan. Fico muito feliz de estar aqui para trazer uma boa notícia. Eu falo nas minhas redes, né? Sempre aprendi que você pode olhar o copo metade vazio ou metade cheia. Tem uma metade vazia grande para a gente falar aí das notícias que vem do governo federal, mas tem uma partinha cheia do copo das coisas que estão dando certo. O Código de Defesa do Empreendedor é uma notícia boa para quem gera emprego no Brasil. Que ótimo. A princípio, parabéns pela aprovação na Câmara, deputado. Então, quais são as principais normas que devem ser aprovadas no Senado? Aliás, qual a expectativa para isso? Que devem proteger o empreendedor no país? Thaís, São Paulo. Boa. Adriana. Adriana, desculpa. Imagina. Adriana, esse projeto, ele vai para o Senado e a gente vai ter que lutar agora para que seja aprovado no Senado sem muita desidratação e depois o próximo presidente sancione. Essa é a nossa preocupação. O projeto, ele, por exemplo, tira a necessidade ali, ou aquela ânsia do fiscal multar o empreendedor que está iniciando seu negócio e comete alguma irregularidade diante de tanta complexidade e coloca uma orientação. O que seria mais plausível, gente? O governo tem que ser amigo do empreendedor, que é o herói, que faz a economia girar, que gera emprego. Então, a gente troca a multa pela orientação. O fiscal vai orientar, vai ensinar. Obviamente, se você reincidir, se fazer o mesmo erro de novo, aí pode ter uma multa. Então, essa é uma baita vitória. Segunda coisa, a gente coloca prazo. Você que é empreendedor e empreendedora, vai abrir o seu negócio, às vezes fica esperando e a prefeitura, o estado, o governo federal não te dá o licenciamento para você abrir seu negócio. Onde já se viu pedir licença para gerar emprego? Então, agora, negócios de alto risco, obviamente precisa de um ajuste, alguma orientação adicional, 60 dias no máximo, não pode passar disso. Médio risco, a gente coloca 30 dias. Negócios de baixo risco é abrir e gerar emprego, não precisa pedir licença para empreender no Brasil. Isso, inclusive, remetendo à Lei da Liberdade Econômica que a gente já tinha aprovado no Congresso Nacional. Então, agora é um governo que estende tapete, né, com muitas honras para o empreendedor gerar emprego no Brasil e não fica criando entraves. Esses são dois principais pontos que a gente começa aqui para falar dessa novidade boa que espero que o Senado aprove e o próximo presidente sancione. Ô, deputado, esse código não pode esbarrar na burocracia dos estados? O senhor mesmo falou em relação à abertura de empresas. A gente sabe que não só a abertura de empresas, mas o fechamento de empresas também é um transtorno. Muitas vezes você conversa com um empreendedor que já mudou de negócio. Eu tenho ainda uma empresa lá dos anos 2000 que eu não consigo fechar. Ela não está mais ativa, mas continua ainda existindo lá o CNPJ. De que forma é possível amenizar também a burocracia dos estados para que esse código tenha sucesso? Tiago, falo aqui agora não só como deputado federal, mas como empreendedor. Rapaz, é uma dureza. Às vezes para abrir empresa demora, mas como você mesmo disse, para fechar demora mais ainda. A gente tem uma vantagem aqui no estado de São Paulo, né? Eu acabei trabalhando agora no governo de transição, junto com o governador eleito Tarcísio, e olhei muito o que está acontecendo na JUSCESP, que é o processo de digitalização. Aqui em São Paulo, a JUSCESP, 85% dos processos da junta comercial já estão digitalizados. A gente tem uma meta até março, 13 de março do ano que vem, 95% dos processos. Então, em São Paulo, uma vitória. Aliás, um terceiro ponto do Código de Defesa do Empreendedor é colocar metas e planejamento para os estados se digitalizarem, justamente cobrindo essa sua preocupação, Tiago. Agora, vale lembrar, né, como é que eu tive a ideia, né? Aquele negócio, ideia boa você tem que trazer, tem que compartilhar. Eu me inspirei no Código de Defesa de Empreendedor que já tem no estado de São Paulo. Projeto que foi idealizado pelo Ricardo Melão, deputado estadual, Sérgio Vitor, deputado estadual também, e ambos montaram esse código aqui. No começo, o governador Dória vetou, o projeto morreu, depois eles voltaram e o atual governador sancionou. Então, aqui em São Paulo, a gente já está bem encaminhado. A ideia agora é que, sendo aprovado no federal, a gente vai seguindo, orientando e mobilizando a população para, em cada estado, cobrem seus representantes
para que, como você mesmo colocou, vençam as burocracias no Estado também. Isso vale para o município também, né, Tiago? É isso. O deputado Vinícius Poit, que é do Novo aqui de São Paulo. Agora a pergunta de Roberto Mota. Mota. Bom dia, deputado. Parabéns pela iniciativa. O senhor tem razão, né? As contas desse país são pagas pelos empreendedores, pelos empresários. Agora, o novo governo, esse governo que se avizinha, ele está emitindo todos os sinais de que tem uma visão completamente oposta a isso, né? Parece que é um governo que acredita ainda que o Estado é o grande motor do crescimento, que quanto mais gente trabalhando no Estado, melhor, quanto mais altos forem os salários desses servidores, melhor. Como é que o senhor vê a perspectiva do empreendedor nesse novo cenário? Olha, Mota, primeiro, bom dia, é um prazer falar contigo também. Mota, o empreendedor tem que enfrentar, né? Eu falo o seguinte, o empreendedor já enfrentou Collor, já enfrentou Dilma, já enfrentou Lula, vai ter que enfrentar o Lula mais uma vez, né? O empreendedor não desiste nunca, só que haja dificuldade, né? Eu não vejo um céu de brigadeiros em hipótese alguma com esse governo. Mas faz parte da sociedade agora que acordou, que não é a mesma sociedade que não viu acontecendo tudo quanto era mensalão, lava-jato e por aí vai, faz parte da sociedade fiscalizar. E o empreendedor tem que se fazer ouvido. Eu falo, viu, Mota, quando eu fui me candidatar a deputado federal, era porque eu não me sentia representado na Câmara. Fui lá para representar os empreendedores, quem defende inovação, quem quer menos burocracia. Agora, gente, tem que ser o mesmo. Cobrar seus deputados federais, cobrar esse governo federal. Por isso que eu já faço coro aqui. Se atentem ao Código de Defesa do Empreendedor, porque vai sobrar para esse presidente eleito sancionar. Imagina se esse cara não sanciona, né? Então, Mota, sua preocupação é super legítima, eu também tenho. Agradeço esse espaço para a gente divulgar esse projeto, porque a sociedade tem que se mobilizar, né? Todo mundo já está vendo que muita coisa que esse governo prometeu já não está cumprindo, né? Sigilo de documentos, nomeações, tudo política, né? Você está falando de nomeações e aumento de salário. Agora cedo eu estava lendo um pouco mais sobre o possível novo presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prats. Rapaz, ele quer aumentar o investimento da estatal, diminuir distribuição de dividendo, ele quer aumentar o Estado e não diminuir, que é o que o empreendedor espera. Então fica aqui a nossa preocupação, teremos dificuldades, mas, gente, o empreendedor tem que ir para frente, vai ter que enfrentar e daqui a 4 anos, se Deus quiser, a gente buscar uma nova solução para o país. E aí, deputado, o empreendedor já pode começar a se inteirar sobre as novas regras do Código de Defesa, de qual forma e qual a previsão que o senhor tem de urgência, de prioridade do Senado para a discussão do assunto no ano que vem? Com certeza, Adriana, o empreendedor pode acompanhar. Eu coloquei já, inclusive nas minhas redes, no @ViníciusPoit, um resuminho, né? Uma thread aí para a modernidade aí no Twitter também. Não só falando da fiscalização orientativa, do prazo máximo aí de licenciamento, né? Falando da digitalização dos processos, de recorrer quando um governo, por exemplo, coloca muita dificuldade, gente, ou muito prazo exagerado, exigência de documentação que é desnecessário, você pode protestar ali contra o governo. O governo não respondeu em 30 dias, ganho de causa para o empreendedor. Essa é uma nova medida. Então, pode se inteirar nas redes, lá tem todos os detalhes adicionais do projeto. E, Adriana, eu aprendi um negócio, né? Eu sou administrador de empresas, mas com meus amigos advogados, que é a tal dos embargos auriculares. O que é isso, gente? É conversar. E eu aprendi que isso na política é importante você ir conversando com todo mundo. Eu já estou de olho agora no Senado, quem vai pedir a relatoria desse projeto. Foi a mesma coisa que eu fiz com o Marco Legal das Startups, um outro projeto nosso aprovado, para conversar. Eu, no caso, meu mandato termina 31 de janeiro, né? Mas para continuar o diálogo, para pegar um senador que é pró-empreendedorismo. E aí o senador não desidratar e aprovar lá com urgência, já que a gente conseguiu embalar nesse final de mandato, a gente começar o ano com o pé direito, aprovando no Senado e mandando para o presidente sancionar. Bom, deputado, da posse, no domingo há uma grande preocupação com as questões de segurança e também ainda a reta final de escolha dos novos ministérios, os ministros que vão ocupar as outras pastas que ainda faltam ser definidas. Agora, eu pergunto para o senhor, esta reta final de transição, o que o senhor espera para o anúncio de novos ministros? O que mais é decisivo para essa hora que o senhor atua? Tiago, eu fico muito preocupado com essa escolha dos ministros, né? Primeiro,
37 ministérios, né, de um país que tinha 20 e poucos, né? Eu até coloquei um gráfico aí, todo mundo está comparando os governos que tem mais ministério da história, porque quando a gente para ver quais são os critérios de escolhas dos ministros, gente, né? Brigas políticas, disputas por espaços, desde uma presidência no BNDES, o negócio não tem cabimento, está na mão de quem está. Ou quem vai ser ministro do meio ambiente, não, mas um quer espaço político, o outro quer um troco aí da eleição. Então dá o planejamento. Não, mas o planejamento tem que tirar os bancos para Simone não ter aquela visibilidade toda. Então me preocupa, Thiago, quem vai tomar a decisão técnica. Quando a gente fala de empreendedorismo, né, eu tive muita interlocução com o ministro Paulo Guedes, com todo o Ministério da Economia. E era mais fácil porque era uma porta só, a gente concentrava os assuntos e aí tinha Secretaria de Competitividade, Secretaria até de Comércio Exterior, Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, estava tudo junto no mesmo lugar. Agora eles se separaram. Então, Ministério da Indústria e Comércio é falar com o Alckmin, o Ministério da Fazenda é com o Haddad. Aí eu pergunto, quais deles já empreenderam, se tem essa dor? Quem vai estar no segundo escalão? Então, a metade bem pequena, né? Não é metade, 1/4 ali, 1/10 cheio do copo nessa história, Thiago, é o segundo, terceiro escalão. Pessoas técnicas que de repente até ficam de um governo para outro, que vão entender do trecho, né? Porque se for depender dos políticos colocados lá pelo PT de empreender, eles não entendem de outras coisas. Mota? Deputado, tudo indica que São Paulo tem tudo para ser o lado bonito, né, dos próximos 4 anos, para ser uma ilha, não só uma ilha de prosperidade, de desenvolvimento, mas também um lugar de proteção daquelas ideias que efetivamente trazem riqueza, trazem progresso, né? Eu queria a sua perspectiva, como é que o senhor está vendo a transição e como é que o senhor vê o início do governo de São Paulo? Mota, estou extremamente esperançoso e como você disse, né, obviamente tem São Paulo, tem Minas Gerais, o governador Zema, que já mostrou que deu certo e agora vai embalar. O Zema fala muito que colocou Minas nos trilhos, agora vai acelerar o trem. Mas são estados que são ilhas de prosperidade em contraponto com o federal. Aqui em São Paulo, que é onde a gente vive, é onde a gente trabalha, é onde eu participei muito da transição, eu pude ver de perto as pessoas que estão compondo as secretarias. Pega o Jorge Lima, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. É um cara que já empreendeu, um cara que já esteve à frente de empresa, sabe a dor do empreendedor, esteve no governo federal. Uma pessoa técnica, né, que está lá pela capacidade. Kinoshita, na Fazenda, um cara economista, muito bem formado, com currículo, veio do mercado, trabalhou no governo federal, então sabe do trecho. Lucas, do Comércio Exterior, professor disso da matéria, sabe? Estudou no mundo inteiro. Então são pessoas que não estão lá por favores ou por trocas políticas, estão lá pela sua capacidade. E aí é o que eu falei muito com o governador eleito Tarcísio durante a transição também. São Paulo tem a chance de ser o contraponto. Obviamente, a política tem que ser feita com P maiúsculo. O diálogo vai ter que ser estabelecido com o governo federal, que também tem muitas travas que podem, inclusive, prejudicar São Paulo, né? Vide privatização do Porto de Santos, que já estão dizendo que vão emperrar lá o novo ministro aí nomeado, Márcio França, que não vai privatizar coisa nenhuma. Então, o governador Tarcísio, e ele sabe fazer isso, vai dialogar muito. A esperança é enorme, Mota. Pessoas técnicas, pessoas capacitadas e que vai ficar até mais evidente o contraponto com o governo federal. Deputado federal Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, aqui no Jornal da Manhã, agora 9h25. Deputado, de qual forma o senhor acompanha a expectativa para o ano que vem, para as eleições à presidência da Câmara e do Senado, em um novo ano com um novo governo federal também? De qual forma o senhor acha que isso pode mexer com todo o tabuleiro político? Adriana, eu sou um pouco cético com isso, né? Quando eu estava só do lado de cá, vamos dizer assim, né? Do lado nosso aqui, dos empreendedores, trabalhadores, quem paga imposto, né? Aquela máxima lá, não exige dinheiro público, exige dinheiro do pagador de imposto, que é sempre onerado. E eu já estava bem cético. Entrei na Câmara, vi que dá para fazer muita coisa, tem consultores legislativos muito bons, alguns deputados, lógico, que lutam para representar o povo. Mas eu vi o lado ruim também, né? O lado do troca-troca, do toma lá da cá, do tal presidencialismo de coalizão, gente.
Esse sistema, na minha opinião, faliu. O presidente entra, o presidente Bolsonaro viu isso na BL, não conseguiu fazer muita coisa que prometeu. Aquele negócio de troca-troca com o Centrão, ele viu que na realidade é diferente. E agora com o Lula, foi um discurso que eu dei no plenário, Adriana, falando a verdade, dando papo reto. Se tem uma coisa que o Lula, o presidente eleito, sabe fazer, é fazer negociação com o deputado. Pega a história do mensalão, pega a história das estatais, né? O livro da Malu Gaspar ali, A Organização, que conta muita coisa sobre isso, li o livro e conta muito da realidade que acontece no Congresso, né? O próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, já conversou com o Lula logo depois da eleição. Rodrigo Pacheco também. Então, gente, aquela expectativa, pelo menos temos um Congresso de direita. Vamos lá, vamos pôr o pé no chão. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Metade ou muito mais desse Congresso já está, na minha opinião, cooptado pelo governo Lula, com emendas, com cargos, com tudo. A nossa luta vai ser de oposição, de fiscalização, para em 2026 botar gente que principalmente não tem rabo preso com ninguém, com nenhum presidente e nem com a justiça, para poder enfrentar e defender o legislativo desse país. Deputado, e para fechar, temos 30 segundinhos rapidamente. O futuro político do senhor, o que deve ser? O senhor termina o mandato agora, o senhor vai continuar em São Paulo, o senhor foi candidato, né, ao governo aqui de São Paulo? Sim, Tiago, defendi bastante, né, os nossos planos aí na candidatura ao governo, participei dos debates, terminamos em 4º lugar. Foi uma honra ter sido convidado pelo governador eleito Tarcísio para participar da transição. Está terminando a transição agora. Então, eu sou um cara que cumpre missão. Vamos ver qual missão Deus me reserva logo depois de terminar a transição e meu mandato 31 de janeiro. Obviamente, eu olho para a política, olho para o serviço público. É algo que eu fui como propósito, para servir a população. Perfeito. E para devolver um pouco para a sociedade. E olho para o setor privado, mas sempre com impacto. Tiago, a gente tem que buscar ter ciência das oportunidades que a gente teve para devolver um pouco para que todos tenham também no nosso país. Obrigado, deputado. Mais uma vez, um abraço. Obrigado, gente. Adriana, Tiago e Mota, um abraço.